Guerra de Lanka e o fim de Ravana. Canto 9, capítulo 10, verso 16. Badboda dauragupatir bibidadrikutaihi. Setum kapindra shara kampita burru angaihi. Sugribanila anumat pramuairani Lankam Bibishana Druja Bishada Gradagdam. O sábio Sukadev diz: depois de construir uma ponte sobre o oceano, atirado à água aos topos das montanhas, cujas árvores e outros arbustos foram arrancados pelas mãos de grandes macacos, o Sr. Rama foi para Lanka para resgatar Sita Devi das garras de Ravana. Com a orientação e ajuda de Vibhishana, o irmão de Ravana, o senhor, apoiado pelos soldados macacos, libertados por Sugriva, Nila e Hanuman, invadiram o reino de Ravana, Lanka, que anteriormente havia sido queimado por Hanuman. Finalmente, a ponte foi construída e todos ficaram felizes. Eles dançaram, cantando Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. Ram, 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 Ram. E cruzaram para Lanka. Em Lanka, eles fizeram um pequeno acampamento pronto para lutar. Ravana viu-os e disse: Esses macacos chegaram. Achei que esses bichos nunca chegariam aqui. um dos macacos, Angad, foi à corte de Ravana para entregar uma mensagem de Rama. Ele disse: Por favor, solte Sita e renda-se. Se você não se render, lutaremos. Ravana estava sentado no seu trono e Angad estava abaixo dele. Então Angad usou o seu poder para fazer a sua cauda ficar muito longa e subir muito. Em seguida, ele saltou, pulou e sentou-se ao lado de Ravana e disse: Olhe pela graça do Senhor. Todos vocês não são nada. Ravana ficou muito zangado e tentou atacá-lo. No entanto, em apenas um salto, Angad chutou, pontapeou a cabeça de Ravana e a sua coroa voou até aos pés de Rama, fora do acampamento. Ravana ficou surpreso. Meu Deus, que poder! Então ele começou a ficar ainda mais assustado. Primeiro, um macaco queimou toda a cidade de Lanka. Agora, este pequeno havia saltado, pulado e batido na sua cabeça. Esse incidente aumentou o seu medo. Quando tu estás com medo, o que acontece? Tu começas a pensar ainda mais no que te causou medo, certo? Como o medo de Ravana era Rama, ele começou a pensar ainda mais em Rama. Enquanto isso, espalhou-se a notícia de que Rama havia chegado a Lanka. Todo mundo estava feliz. Sita também ouviu sobre a grande notícia e disse: Muito bem, meu senhor. Eventualmente, eles começaram a lutar. Ravana primeiro enviou seu filho para lutar. O primeiro foi morto. Então, Ravana enviou Indrajit. Indrajit tinha grande poder e grandes bênçãos. Ele fez muitas penitências a um demónio no norte da Índia para obter a bênção de que ele poderia aparecer e desaparecer sempre que quisesse. Então, Indrajit lutou com Lakshman e Lakshman foi atingido por uma flecha. Enquanto ele estava a morrer,
Rama estava muito emocionado e chorando ele disse: O que direi à mãe, Sumitra? Teu filho está morto. Então, o irmão de Ravana, Vibhishana, veio ao encontro de Rama e ficou com eles. Vibhishana disse a Rama: existe um médico que sabe como curar todos esses ferimentos. Vai buscá-lo. Hanuman foi chamar o médico e disse: Venha, Lakshman está ferido. o médico disse: tu estás louco, tu és meu inimigo. Hanuman disse: Não! Como podes tu ser meu inimigo? Tu és um médico. Quer seja teu inimigo ou teu amigo, o teu dever é salvar a vida das pessoas. o médico insistiu que não iria, mas Hanuman levou-o à força. Ele carregou-o para o levar para junto de Lakshman. O médico analisou Lakshman e disse: bem, não posso salvá-lo. Não tenho a erva de que preciso aqui. Essa erva chama-se Sanjivani e tu precisas ir ao Himalaias para obtê-la. Eles estavam no extremo sul da Índia, onde fica o Sri Lanka, e Sanjivani estava no Himalaias. Isso parecia muito longe. O médico disse: o tempo é curto. Tu deves ir e voltar depressa. Hanuman disse: Ok, vou tentar. Hanuman assumiu o nome de Rama e voou em direção ao Himalaias. Ao aproximar-se dos Himalaias, encontrou ali muitas ervas e não sabia qual delas apanhar. Ele orou aos devas: Por favor, ajudem-me a descobrir qual erva é Sanjivani. não obteve nenhuma resposta. O que é que ele poderia fazer? O tempo estava a esgotar-se. Então Hanuman transformou-se, tornou-se enorme. Pegou na montanha nas suas mãos e levou-a consigo. Enquanto ele estava a voar, Bharata viu e disse: é um demónio, com certeza. Então ele atirou uma flecha e Hanuman caiu dizendo: Ram, Ram, Ram. Porque em cada momento da vida de Hanuman, em cada respiração, sempre foi Ram Nam, nada mais. Quando Bharata ouviu Ram, 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 ele começou a perguntar-se: é o nome do meu irmão Rama? Então ele removeu a flecha e automaticamente Hanuman começou a curar-se. Então Bharata perguntou a Hanuman: como é que tu conheceste Rama? Hanuman disse: Rama é meu mestre. Eu sirvo Sri Rama. quando Bharata ouviu que Hanuman era um Bhakta de Rama, ele ficou muito feliz. Ele próprio também era um Bhakta de Rama. Então ele perguntou: como está o meu irmão? Hanuman disse: Lakshman está a morrer. Devo retornar rapidamente. Hanuman reassumiu a sua grande forma, subiu a montanha e voou de volta para Lanka. Enquanto isso, com o passar do tempo, os outros procuraram em todos os lugares, mas Hanuman não estava a vir, então eles começaram a ficar preocupados. Então, de repente, eles viram este enorme Hanuman a voar em sua direção carregando uma grande montanha. Todos ficaram chocados e disseram: nós mandamos-te buscar uma erva e aqui estás tu, trouxeste a montanha inteira. Hanuman respondeu: Não sei que erva é. Todas parecem iguais. tu tens que ter aquele guiana, aquele conhecimento. Caso contrário, tu estarás na ilusão. O médico sabia que erva era, mas quem não soubesse poderia confundir aquela erva medicinal com uma venenosa. Hanuman não quis correr o risco, então ele trouxe a montanha inteira. O médico pegou na erva, apertou-a rapidamente e deu o suco, a Lakshman. Assim, Lakshman foi
Revivido novamente, Rama ficou tão satisfeito com Hanuman que o abraçou, dizendo: Hanuman, nunca poderei retribuir o que fizeste hoje. Hanuman disse: Tu és o Senhor, eu sou o teu servo. Não peço que me pagues, é meu dever servir-te. E se tu estás feliz, eu estou feliz. Para mim, a tua felicidade é o mais importante. Então Rama disse: De agora em diante, tu és igual a meu irmão, não há diferença. Depois disso, eles começaram a lutar contra Ravana novamente e Indrajit foi morto por Lakshman. Eles tiveram que lutar contra muitos demónios enviados por Ravana e finalmente Ravana enviou Kumbhakarna. Kumbhakarna era um gigante e o outro irmão de Ravana. Uma vez Kumbhakarna estava a fazer grandes penitências para ajudar o Sr. Brahma. Ele queria alcançar a grandeza, tornando-se invencível, e Indra pediu a Sarasvati Devi para intervir. Então, quando ele pediu uma bênção a Brahma, Sarasvati Devi o fez usar palavras semelhantes, mas com um grande significado diferente. Como resultado, ele pediu uma bênção de que 6 meses estaria dormindo e 6 meses acordado. Agora, Kumbhakarna estava a dormir e Ravana precisava da sua ajuda porque o reino estava a ser atacado. Mas como acordar um gigante tão grande? Eles faziam muito barulho. Bang, 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 bang. As pessoas até entravam nos seus ouvidos enquanto tocavam grandes tambores. No entanto, nada aconteceu. Então eles tiveram a grande ideia de cozinhar muita comida e soprar o cheiro da comida em direção ao seu nariz. Quando ele sentiu o cheiro da comida, começou a sentir fome e acordou. Então Ravana disse: Finalmente acordaste. Kumbhakarna perguntou: Por que me acordaste? A Ravana contou o que estava a acontecer e Kumbhakarna ficou muito zangado. Ele disse: sério? Esse bichara hipócrita foi embora. Vou matar aquele Rama que matou teu filho Indrajit. Então, esse poderoso gigante começou a marchar em direção aos macacos, apanhando-os, esmagando-os e atirando-os em todas as direções. Ao ver isso, Rama disse: Eu tenho que agir. Quem é este monstro? Vibhishana disse: Este é o meu irmão mais velho, Kumbhakarna. Kumbhakarna simboliza desejo. Os desejos são enormes, não? Então Rama disse: Como ele está aqui, temos que matá-lo. Da mesma forma, tu deves matar todos os desejos para alcançar o divino. Apenas o amor deve estar lá. Então Rama atirou uma flecha e matou Kumbhakarna. Quando Kumbhakarna caiu, Lanka inteira tremeu. Ele era tão grande que não podiam deixá-lo ali, senão começaria a apodrecer. Então eles decidiram queimá-lo. Enquanto o queimavam, um ser divino apareceu. Foi Vijaya, um dos porteiros de Vaikunta, que foi amaldiçoado pelos Kumaras. Ele curvou-se ao Senhor Rama. O Senhor o abençoou e disse: Vai, esta é a tua segunda encarnação na Terra. Eu mantive a minha promessa e vim para te libertar. Agora volta para o teu dever. Então ele voltou para Vaikunta.